queridas! Nelminha. Boa noite! Boa noite. Que bom que Jéssica já está aqui Já está aqui. conosco! Seja bem-vinda! E aí, Carol, tudo bem? Tudo bem, e você? Animadíssima para essa live, animadíssima! Animadíssima. Tilane também, que Shirlane. bom! Lilian. Lília, oh, mas que beleza receber esse pessoal super bacana aqui conosco. Ei, Nayara. Nayara, todas sejam muito Muito bem-vindas, minhas bem-vindas. queridas. E Nelminha, hoje tô nós temos um assunto animada. interessantíssimo. Nossa, eu também, né? Porque quando a gente vai pensar autocuidado do terapeuta e como que eu faço isso no contexto da reparação Separação. parental limitada, terapia do esquema do Esquema. início ao fim aqui hoje, né? É. Pois é, afinal de contas é uma postura, a reparação parental é a postura, né, que mais identifica o estilo do terapeuta do esquema, que é a postura de reparação parental limitada. Né? Bem-sucedida. Bem sucedida, gostei. Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Né? Isso, Como fazer agora, né, agora, Carol? neste momento. Seja bem-vinda, Luz Maria. Todo mundo que for chegando. Bom, Sim, Nelminha, a gente tem que alertar uma coisa. Fiquei pensando sim. nisso, eu falei, vou dar um susto na Nelma também. Terapeutas do esquema, cuidado! Opa! Opa, você tem certeza que você quer ser terapeuta do esquema se você ainda não é? Ana Paula, Uau! quem tá Ana Paula, aqui? boa noite! Quem já entrou, me fala se é Bom, terapeuta do esquema, se tem sim, certeza que quer isso mesmo, que quer continuar nessa trajetória, se está entrando nessa tá abordagem entrando. agora. Ai, É. que delícia, cheio dos coraçõezinhos ali do lado. Muito bom. E E você aí, sabe por que que eu pensei Piscis? nisso? Ah, por Por que quê, que eu pensei? Carol? Porque terapeuta do esquema já é fator de risco para ter esgotamento emocional, Ah, isso é para ter um mesmo. burnout, que é É, o que a gente isso vai mesmo. falar aqui hoje, né, Nelma? Sim, sim. Porque a gente Uma tem das coisas, uma né? das coisas, uma das coisas. Porque essa exaustão emocional que vem do esgotamento, aquela perda, assim, na verdade, uma redução da satisfação pessoal, da satisfação de trabalhar como psicoterapeuta, né? Porque, de fato, o terapeuta do esquema, ele tem que se dispor emocionalmente de uma forma significativa. Sim, Né? exato. Então, o risco de entrar em exaustão, nossa, ele é verdadeiro, ele é real. Né? É. E é por isso que Exatamente, a porque a gente gente está aqui precisa se hoje. doar muito. Isso. Exatamente. A gente E aí a gente. exercita muito Sim. a empatia, né? A gente se coloca Uhum, muito no lugar do nosso paciente. isso, isso. É uma abordagem que pede da gente, né, que a gente esteja muito atenta ao nosso comportamento empático. Como que a gente se coloca frente ao outro, sentindo com o outro e como o outro. Sim. E isso ao longo do dia se torna exaustivo, se torna cansativo para o psicoterapeuta da terapia do esquema. Né? E aí a gente precisa lembrar, no terapia do esquema tem um outro componente também, que tem um número significativo de pacientes que passaram por traumas ao longo da vida. Então, são pacientes com histórias muito sofridas, muito difíceis, né? Sim, isso. Uhum. E que a gente precisa, né, estar sempre atento ali para a necessidade emocional desse Sim, paciente sim, e que ao fazer isso, se a gente não estiver atento às nossas sim, próprias necessidades emocionais, que é bem isso que a sim. gente, né,
tá falando aqui hoje, essa consciência Sim. emocional que o terapeuta tem que ter sobre as Sim. suas próprias necessidades emocionais, a gente tem Isso. esse risco, não é? Sim. Então, quando eu falei, tem certeza, é porque Ah, a gente tem que se preparar, a gente tem recursos para poder lidar com isso, sim. que são as estratégias que a gente vai abordar aqui hoje, Isso. né, para fazer essa reparação limitada bem sucedida, mas não é para Isso. deixar ninguém com desesperança. Pelo contrário, é para instilar esperança em todo mundo, que tem uma forma, né, que pode trazer uma reparação bem sucedida e ela ser eficaz. E é isso que a gente vai começar a falar aqui hoje. Porque é exatamente quando a gente fala o autocuidado, então o terapeuta ele tem que estar atento para que quais são suas necessidades emocionais essenciais que um dia não foram atendidas, né? Mas que no processo terapêutico, na própria terapia de esquema, o terapeuta vai nos conduzir, né, como profissionais também para descobrirmos os nossos esquemas. Isso. E aí eu preciso entender quais são as minhas necessidades. E junto a isso, ir desenvolvendo uma autoconsciência, né, emocional, ou seja, eu preciso conhecer quais são as emoções que mais predominam no meu dia a dia, como que elas aparecem, em que situações, em que gatilhos, né? Quais são os gatilhos, mas para a terapia do esquema também, as sensações corporais. Isso tudo a gente precisa ter cuidado. E nutrir a nós mesmos com bons relacionamentos. Então, esse autocuidado, ele é fundamental. E aí, a cada área que a gente for falando sobre de reparação, nós vamos trazendo para o terapeuta o que ele precisa cuidar para fazer reparação parental limitada de forma que ela seja eficaz. Né, Carol? E aí a gente está falando... Joyce, Gisele, sejam bem-vindas. A gente está falando sobre o autocuidado do terapeuta. Sim. E tem um ponto aqui muito importante. Quando a gente fala desse risco, né, do esgotamento, dessa exaustão emocional. Sim. É que quanto mais a gente está atento às necessidades emocionais do nosso paciente, às nossas necessidades, e quanto mais e melhor atendemos com eficácia as necessidades do nosso paciente, isso aumenta a chance da gente ficar bem, né? Diminui, na verdade, o risco da exaustão. Então, por isso que é tão importante a gente aprender, né? E a gente realmente vai ver essas estratégias aqui hoje para atender bem, fazer uma boa reparação limitada, porque quando eu reparo a necessidade do meu paciente, automaticamente eu estou cuidando também das minhas necessidades, né? Eu estou prevenindo essa possibilidade de me esgotar, me exaurir enquanto terapeuta, né? E na terapia do esquema, a gente... Oi. Não, pode falar. Porque eu ia colocar qual que é a nossa referência. Porque a gente sempre tem que pensar. Se eu trabalho com terapia do esquema, qual é a definição de sofrimento que nós vamos utilizar? Né? Então, a gente precisa sempre estar atenta àquelas necessidades que não foram atendidas e que precisam ser atendidas. É aquela, na experiência, aquela lacuna que fica entre necessidades emocionais, né, que precisam ser nutridas e não foram nutridas. Aquilo que eu desejo e como eu vou alcançar. Então, nesse momento que não tem essa nutrição, ocorre esse sofrimento. E para aliviar esse sofrimento, não de imediato, mas entender e ao longo do processo trazer algum alívio, né, desse sofrimento, é exatamente a reparação parental limitada. Isso. E aí, a gente precisa dar mais suporte aqui para as meninas do que é, né, essa reparação bem-sucedida.
Basta eu saber que eu tenho necessidade emocional ainda não atendida, ou que já foi atendida, mas que ela está ali, de vez em quando ela me cutuca. Eu preciso saber dessas necessidades, mas eu também tenho que desenvolver a capacidade como eu vou nutrir essas necessidades. Isso. Como? O primeiro passo é a identificação e o segundo é o como. Isso, né? Exatamente. E tem uma questão importante, né? Que a gente sabe que o terapeuta, ele tem o seu estilo, né? Cada terapeuta, eu tenho o meu estilo, a Nelminha tem o estilo dela. A gente tem os nossos valores, que a gente tem que tentar combinar isso às nossas necessidades emocionais. Isso mesmo. Mas a ideia é realmente quase que padronizar, ou a gente pensar em um treinamento que ele é básico, que ele é comum ali para os terapeutas fazerem essa reparação. Isso. Apesar você está tocando numa ponta. Isso, mas você está tocando num ponto importantíssimo. O treinamento, né? Nós, terapeutas do esquema, devemos passar por treinamento. Treinamento, seja ele na supervisão, seja em cursos. É importante lembrar, eu posso, né, ser treinada em como fazer reparação parental. Aqui nós vamos dar várias dicas, já começamos daqui a pouquinho a dar essas dicas fabulosas, né? Mas a terapia pessoal, a supervisão, os treinamentos, isso tudo é necessário para que a gente possa levar o que tem de melhor para aliviar o sofrimento do nosso paciente. Não é? E também para a gente poder recarregar as nossas energias, né? Sim. Para a gente poder conseguir dar conta de suprir não só as nossas necessidades, como as dos nossos pacientes. Eu gosto dessa ideia de energia. Acho bom também. A supervisão é um pouquinho ali daquele tanque, a terapia pessoal, o treinamento, os cursos que a gente faz, as lives que a gente assiste. As lives, né? Com certeza, Carol, é isso mesmo. E a gente precisa lembrar de uma coisa. Olha, gente, a postura do terapeuta do esquema, ele tem que ser genuíno, tem que ter uma abertura, ele tem que estar voltado para a conexão com o seu paciente. E uma coisa que a gente precisa lembrar, toda relação saudável, ela implica em eu vivenciar emoções agradáveis e desagradáveis. E nós, terapeutas, precisamos lembrar disso e precisamos transmitir isso para os nossos pacientes. Porque quando a gente pensa, né, aí em 3 fatores que são fundamentais para a gente pensar daqui a pouquinho as estratégias, que é empatia, eu sentir como você se sente. E que não é uma tarefa fácil e que precisa também de passar por treinamento, com certeza, né? A validação, ou seja, eu vou reconhecer, eu vou confirmar a importância das emoções que eu sinto quando eu faço uma autovalidação ou quando eu faço a validação de emoções dos meus pacientes. E a danadinha da aceitação, que é o outro, ele pode ser quem ele é, da forma como ele é, e eu continuo gostando dele, mesmo com todas as suas potencialidades e dificuldades. Quando a gente ajunta empatia, aceitação e validação, aí nós temos um vínculo mais trabalhado, mais fortalecido. Não é isso, Carol? Isso. O paciente, ele consegue, então, né, ser visto. Sim, ser visto. Com todos esses ingredientes que a Nelminha colocou, na postura do paciente, eu sou visto, eu sou compreendido, e então eu me sinto seguro naquela relação. Sim, isso. É tão importante isso que você está colocando, né, Carol? Ser visto. O paciente, ele nos procura porque ele precisa exatamente isso. Que alguém olhe para ele como uma pessoa integral. Ele tem ali uma série de esferas de funcionamento na vida.
ele tem seus esquemas adaptativos e desadaptativos, seus modos adaptativos e desadaptativos, e nós precisamos olhar para tudo isso. Sim. Não é? E aí, vamos já trazendo as estratégias? Vamos, afinal, responder como fazer uma reparação limitada bem-sucedida, né? Bem-sucedida. A gente vai trazer alguns passos aqui, algumas estratégias. Isso. E vamos focar em áreas que a gente vai colocar como se fossem áreas-alvo. São áreas específicas dentro das necessidades emocionais que a gente tem. E o que fazer? Olha que coisa boa. A gente traz assim, o que fazer nesses momentos. Sim. Lembrando que quando a gente atende bem a necessidade emocional do nosso paciente, automaticamente também estamos atendendo a nossa necessidade. Então, é por isso que tem a ver com o autocuidado na prática. Eu atendo o outro. Então vai ter dica aqui para o terapeuta, para ele mesmo no seu autocuidado, e vai ter dica de como ele faz. Então vou começar com esse negócio aí. Vamos começar. Bem, mineirinho, vamos começar com esse trem aí. Que trem é esse de ter estratégia específica de reparação parental limitada? E tem áreas... Conexão. Nossa, eu gosto até de falar essa palavra. É maravilhosa, né? Essa palavra. E para o terapeuta, hein, Carol? O que seria que nós vamos falar primeiro para o terapeuta e depois como que a gente faz essa estratégia junto ao paciente? O que seria o autocuidado quando a gente pensa em conexão? Essa área-alvo, conexão. Olha, vamos lembrar que conexão tem a ver com relacionamento, com intimidade, com amor, com pertencimento. Sim. Então, você, terapeuta que está nos ouvindo aqui, se pergunte como que está essa área da sua vida. Você tem alimentado as conexões com seus familiares, com seus colegas, com o seu parceiro. Você tem encontrado com pessoas. As pessoas que são importantes para você, né? Exatamente. Então, a primeira dica é essa. Conexão nas relações interpessoais. Isso. Nossa, isso é maravilhoso. E a gente pode dizer da nossa experiência, né? Um dos motivos, por exemplo, que eu e Carol fazemos vários trabalhos juntos, porque nós temos uma boa conexão. Nós conseguimos vivenciar como colegas, como amigas. Isso. Então, a gente está falando aqui para vocês de algo que nós vivenciamos, que é essa conexão, né? Mas vamos trazer a primeira dica aí. Dentro dessa área-alvo, chamado conexão, nós temos alguns fatores muito importantes. Qual seria um primeiro fator? Estabilidade. Ótimo. Que é importante a gente atender quando o nosso paciente ele precisa que essa necessidade ela seja atendida. E o que vai ser a estabilidade na relação terapêutica? Porque é importante que a gente fique atento. Então é importante que eu fique atento aos horários que eu combino com o meu paciente. Eu me esforçar para ser pontual, para deixar as sessões já previamente marcadas. Né? Fornecer esse ambiente estável para o paciente. Então, quando eu for sair de férias, como é que funciona? Né? Fala para o paciente, deixa tudo bem combinadinho. Porque são esses combinados que vão fomentar essa segurança na relação. Isso. Né, Nelminha? E mesmo uma licença médica, né? Se é algo que pode ser agendado, eu vou comunicar, eu vou explicar, eu posso falar por que eu preciso me ausentar dentro do limite da relação terapêutica. Então, essa estabilidade é uma faceta da conexão muito significativa, né? Sim. E a gente tem também dentro dela o que mais? Quais são um outro fator? Qual é um outro fator? É a previsibilidade emocional. Nossa, isso é muito importante. O terapeuta, ele precisa estar bem, ou seja, conectado com suas relações,
mais importantes e com as demais relações, porque isso vai ajudá-lo muito no monitoramento do próprio humor. Aí esse humor vem mais previsível, mais estável, não é? E com isso ele não precisa suprimir as emoções. Ele pode falar da emoção alegria, ele pode falar da esperança, mas ele pode falar do medo, ele pode falar da raiva, ele pode falar do nojo, que tá aí uma emoção, né, que de modo geral, até a palavra nojo, ela é dita assim com um pouco de cuidado, e o terapeuta tem que usar isso realmente da forma como é, uma emoção protetora, não é? Então essa previsibilidade emocional é legal. Sim. E ela é muito importante para o nosso paciente. Sim. E para o terapeuta, reforça que, de novo, a importância da terapia pessoal. Porque se eu não estou com a minha terapia em dia, o meu humor ele vai oscilar na sessão. Às vezes eu vou chegar, né? Acabou de acontecer alguma coisa que eu estou com raiva e eu vou deixar aquilo aparecer na sessão. E o meu paciente ele vai ficando confuso. Mas cada dia minha terapeuta está de um jeito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. E é importante isso que você está colocando, né, Carol? Porque, assim, a terapia pessoal, ela é algo que vai ser um suporte fundamental. Porque há momentos, apesar da gente ter falado aqui, que sem o terapeuta suprimir, mas há momentos que vai ser importante que o terapeuta também faça uma supressão de alguma emoção. Porque nem o tempo todo eu posso expressar de qualquer forma. Né? Porque tem que ser terapêutico para o meu paciente e tem que ser dentro dos limites da relação terapêutica. Ok. Muito bom. Beleza. Tem outro fator, né? Qual? O engajamento. Quer falar do engajamento, Carol? Fala para nós engajamento, né? O engajamento. Eu acho que isso é um fator tão importante. Eu preciso mostrar para o meu paciente, você me interessa. Eu tenho um verdadeiro interesse por você. Se eu começo o engajamento, quando? Quando alguém me procura no consultório e quer ser meu paciente, eu preciso perguntar, você me aceita como sua terapeuta? E eu pergunto para ele ou para ela, você me aceita como a sua terapeuta? Ok. Aí já começa o engajamento. Porque aí, se eu digo sim, né, eu posso assumir o seu caso, não é só assumir o caso, é ali querer realmente conhecer quem é essa pessoa que precisa de mim. Quem é essa pessoa que está procurando por um terapeuta e escolheu a mim? E eu, quando digo, sim, eu aceito você como meu paciente, eu tenho que realmente querer conhecer a história dessa pessoa. Eu tenho que ter curiosidade por essa pessoa. Tudo que faz parte da vida dessa pessoa. Não é isso mesmo, Carol? Isso mesmo. E é importante, assim, a gente lembrar e ter autocompaixão nesses momentos do... sim. Porque com alguns pacientes, pode ser que o terapeuta ele também não consiga dizer esse sim. Sim. Então faz parte do nosso autocuidado também reconhecer esses limites e aceitar, né, que nem todo paciente eu vou conseguir fazer um vínculo, né? Por nem todo paciente eu vou me interessar integralmente. Porque é isso que a Nelma está falando. A gente tem que ter esse engajamento. É importante que eu tenha essa curiosidade. E que se eu observo que eu não tenho, você está cuidando tanto de você enquanto terapeuta quanto do seu paciente, porque ele precisa de alguém assim. Então, qual que é o ideal? O que é o ideal nesse caso, né, Nelminha? O ideal é o quê? O que, gente? O que vocês acham que seria o ideal nesse caso? O paciente procura por a gente, nós estamos falando aqui de um engajamento, de um interesse genuíno pelo nosso paciente, e isso é muito importante. Né? Porque eu preciso ali, olha, até no engajamento, lembrar que o tom da minha voz,
vai levar ele em diferentes situações a se engajar mais ou se engajar menos. Ei, Kelly, minha querida, como é bom ter você aqui conosco. Ai, que delícia! Júlia, Jaqueline. Júlia Lobac, ai, que Sejam gostosura, bem-vindos. gente. Andréia, ai, que delícia! Ô, Carol, e tem o fator honestidade. Então, é a gente ser verdadeiro, né? Ser sincero com o nosso paciente. Sincero, né? Como Quando que a você gente se estiver sente. com raiva, isso, a gente conseguir colocar isso Sim. dentro dos limites, ativando o nosso modo adulto saudável, né? Aí, olha, uma mamãe terapeuta dando jantar para o neném e ouvindo a gente. Olha como é que a gente pode aliar as coisas. Cuidado com o bebê e cuidado com ela também. Bacana demais, Júlia. Bem o que a gente está falando aqui. Atende a necessidade do outro e a nossa necessidade. Isso. A gente tem um outro fator que é a aceitação, né, Carol? Você gostaria de colocar? Está bem dentro daqueles 3 fatores que o terapeuta tem que ter. Né? Que é aceitar o paciente, aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. Né? Isso, com seus defeitos, com as suas falhas. Isso. Eu aceito aquela pessoa sem julgamento. Né? Esse é o ponto importante. Sem julgamento. E é isso que dá para essa, olha, alvo, conexão, né? O que tem de mais bonito. Porque não tem e não deve haver julgamento, não deve haver uma avaliação moral sobre aquela pessoa. Até porque, muitas vezes, essa pessoa já recebeu tantas avaliações ao longo da vida, e às vezes até de forma injusta. E nós, terapeutas, temos que manter essa conexão por via da aceitação. Eu aceito você como você é. E eu posso gostar de você como você é. E te dou a mão para você ficar mais funcional ainda. Para você ter melhor gerenciamento das suas questões. Eu não quero que você seja uma pessoa totalmente diferente. Eu quero que seja você de uma forma mais saudável. Isso. Mas não? Nossa, ela fala bonito demais, né, gente? Eu fico aqui só babando. Carol é suspeita para falar, né? Porque somos amigas há muito tempo, então eu já sei que Carol é esse doce de coco na minha vida. E falando nisso, Carol, o próximo fator é lealdade, de conexão. Oh, meu Deus! A Kelly concordou comigo. A Kelly é um amor. E o que é a lealdade? É você defender com unhas e dentes, né? Você ficar ali do lado do seu paciente. Isso. Você ser leal. Né, dentro dos limites ali da relação, mas você realmente acreditar no que ele está te dizendo. Isso. Não você ficar duvidando. Defender, realmente ficar do lado dele. Olha, tô aqui para que você precisar. É você em primeiro lugar. Isso. Tô aqui por Lembra, você. Carol, lá, vamos ver se não sei se as meninas vão lembrar também, os meninos, né? Que na nossa última live, a anterior a essa, nós falamos do modo materno. É aqui, essa conexão é o modo materno. Isso. Quando eu entro no modo terapeuta, eu devo ser um bom pai, uma boa mãe. Um bom pai, uma boa mãe defende os seus filhos, como nós terapeutas defendemos os nossos pacientes. Isso mesmo, resumiu. Isso. Do jeito bem assim materno. Isso, bem com unhas e dentes. Unhas e dentes, defendemos mesmo. E não temos a menor vergonha de falar, até porque é isso que faz o terapeuta do esquema realmente se colocar ali disponível emocionalmente. Mas nós temos aí uma outra área-alvo. Né, que é esforços equilibrados. Esforços equilibrados.
E Equilibrar os autocompaixão. esforços. E autocompaixão. Aí, autocompaixão. Olha que delícia. Vem a parte boa, né? Qual que Vem é, a parte Carol? boa, é a parte boa, e às vezes ela para alguns terapeutas, ela pode ser um desafio Sim, também, né? pode. Mas Porque, para ser um autocuidado para o terapeuta, o que, que ele deve primeiro fazer consigo mesmo? terapeuta Nessa tem que área cultivar. alvo. Tem que O quê? cultivar a espontaneidade, a brincadeira, a diversão, a Isso. criatividade, né? Atividades que Lazer, né? estimulam isso, lazer, Isso, pintar. Eu exatamente. gosto muito de nadar, pedalar, Uhum. correr. Eu gosto de Sim. pintar também no meu iPad, então de vez em quando eu fico pintando. Então a gente tem que estimular Ai, que esse nosso delícia! lado, né? A nossa criança feliz Isso é o mesmo. nosso Eu não modo posso ver criança um feliz. balanço, eu adoro balanço, adoro brincar em água, águas rasas, claro, né? Carol é das águas profundas, eu sou das Praia. águas rasas. Eu também amo praia, rio, cachoeira, tudo isso deixa minha criança muito feliz mesmo. E é isso que a gente precisa. Então, só para quem chegou depois, para entender como é que está aqui nossa caminhada. Nós estamos vendo esferas, né, áreas alvos, aonde, como nós terapeutas, precisamos cuidar de nós mesmos, ou seja, o autocuidado, o que a gente precisa fazer conosco e dicas, né? Como que eu posso fazer uma reparação parental limitada com eficácia, bem-sucedida. Então, se eu cuidei de mim, nadei nas águas rasas e me esbaldei, você nadou nas águas profundas, se esbaldou, aí como que a gente vai lidar com o terapeuta? Como terapeuta com o Como nosso terapeuta. paciente. É isso. Nós vamos estimular a brincadeira e a Isso. espontaneidade. É uma das Isso. facetas aí, a gente está no meio dessa Sim. forma, né? Isso. Que é o terapeuta evitar ser muito rígido com o Isso. paciente. Ele usar Sim. algumas piadas, às vezes quebrar o clima ali. Quebrar o clima não. É quebrar sempre a mesma forma, né? Toda sessão começa sempre do mesmo jeito. Trazer Começa inovação, né, a Carol? sessão de um jeito diferente, Sim, exatamente. sim, sim. Isso mesmo. Estimular também que ele use e Tô abuse de rindo outras aqui que a Kelly intervenções colocou que a no criança dela criança. também ama água. Tá vendo? Então tá aí uma dica. Quando a gente gosta muito de água, a gente pode inclusive usar algumas atividades dentro do consultório, né, Carol? Para quebrar Verdade. essa rotina, como você estava dizendo. Então, a gente Sim. pode trazer, por exemplo, pacientes que têm dificuldade, né, de ligar-se, conectar-se nas atividades. Eu posso fazer exercícios com água para trazer a conexão, nesse caso aqui, trazer esse equilíbrio entre estar dentro da janela de tolerância, quando for fazer um exercício, experimentar como que é essa água, música, poesia, pintura. Olha, gente, argila, em muitos momentos, é muito importante. Massinhas, é muito importante também. Né? E a gente pode usar outro recurso que é maravilhoso, que eu amo de paixão, que são as metáforas. As metáforas. Metáforas são muito, tudo de bom. Né? É tudo de bom. Quem aqui que está conosco, que gosta de usar desse tipo de coisa, né? Recursos criativos. Costuma usar alguma coisa diferente do que a gente falou aqui? Costuma usar metáforas, né? Que tipo de atividades que vocês, né, usam para promover essa reparação parental mais eficaz por meio dessas atividades ligadas à brincadeira e à espontaneidade. Vamos ver aí quem que vocês gostariam de colocar, né? Enquanto isso, nós vamos falando próximo. Vamos para o próximo item. Nós estamos falando de esforços equilibrados barra autocompaixão, né? E quando a gente fala de padrões realistas, aí, por exemplo, eu que tenho padrões inflexíveis, preciso cuidar disso. Isso, objeto transicional. Boa, Kelly! Maravilhoso! Boa. Isso mesmo.
Sim. A gente pode sim, inclusive, ter objetos macios, aveludados. Eu sei que Kelly tem uns corações bem macios, bem aveludados no consultório, que nós já compartilhamos sobre esse assunto. Muito bacana, muito bacana. Gostei. E metáforas são ricas, porque permite a gente falar de assuntos difíceis usando esse recurso maravilhoso. Sim. Agora, e é sempre importante a gente tentar aproximar, né, da realidade do paciente. Então, às vezes, se ele gosta... Eu lembro de uma paciente que gostava de Harry Potter, né? Ela estava num quadro depressivo. Então, eu gosto muito da ideia, né, de um dementador, né, que suga a energia. E que para a gente combater um dementador, eu tenho que projetar memórias felizes, né? Que é o feitiço do espectro patrono. Bacana. Então a gente entra, né, usa a metáfora para entrar também no mundo do nosso paciente, né? Sim. Legal, bacana demais. Gostei dessa ideia aí, viu, Carol? Agora, padrões mais realistas, a gente precisa lembrar, né? Eu, pelo menos, eu tenho padrões inflexíveis, cuidei disso muito, né, nos meus processos terapêuticos, na minha terapia pessoal. E tive que aprender a flexibilizar para ver o quê? Diminuição da valência do meu esquema. Então, para o terapeuta que tem o padrão inflexível, ele precisa cuidar sempre de não dar atividades acima do que é possível para o paciente. Então, um recurso é sempre pedir feedback. Como que está essa atividade para você? Né? Tá tudo bem, essa quantidade, ou essa meta. Uma coisa bacana que a gente usa por metas terapêuticas e discutir as metas terapêuticas com os pacientes. Nós fizemos isso e isso até aqui, e agora, aonde que nós podemos investir nesse momento na terapia? E isso é muito importante, porque entra aí também um fator que ajuda o terapeuta a flexibilizar, e se o paciente tiver padrões, ele também, que é usar o aspecto colaborativo na sessão. Isso. Concorda com isso, Carol? Com certeza. Porque é a nossa medida, né? Para a gente tanto atender a nossa necessidade, a gente vê se a gente não está exigindo demais dele, colaborativamente. Ele vai falar, olha, realmente está mais difícil. Né? Sim. A Lilian colocou, ótimo, acho essencial discussão de... Nossa, Lilian, e nós também, porque isso faz com que nós possamos trabalhar com o paciente a responsabilidade de cada um dentro da terapia. O terapeuta é responsável pelo processo terapêutico? Sim. E o paciente também. Eu adoro essa ideia da gente sempre estar revendo as metas terapêuticas. Que bom que você também gosta. Bacana. Gostei da contribuição, Lilian. Legal. Lilian, lembro Carol? De você, viu? Lembra, né? Lembro da Lilian, da PUC. Legal. Que é ela, uma colega de faculdade. Ai, que então, legal, que bacana. E a outra é o quê? Deliciosa a outra. Comunicar esperança. Ai, essa é boa demais. Essa é importante, essa é importante. Adoro essa. Por que vocês acham que dentro de uma reparação parental é importante a gente comunicar a esperança? Qual que é a importância disso no processo terapêutico? Quando eu quero fazer uma reparação eficaz e eu preciso comunicar a esperança. Vão pensando aí, enquanto isso a gente vai falando aqui, né? E vamos vendo as contribuições, hein? Sim. Porque instilar a esperança, né? É bom para o paciente e é bom para o terapeuta. Porque o que significa desesperança? Quando nós terapeutas olhamos tanto para desesperança, quando o paciente chega tão sofrido, né? Num momento tão difícil, às vezes, da sua vida, ou teve vários momentos difíceis ao longo da vida. A desesperança, ela comunica
uma solidão, uma tristeza, né? Um desamparo, um abandono. Então, onde que está a importância de comunicar a esperança? É importante porque nesse lugar, né, que a Nelminha está colocando de abandono, de solidão, por exercitarmos tanto empatia, às vezes nos colocando no lugar ali do paciente, a gente corre o risco de ficar ali. Né? E a gente tem que comunicar a esperança para a gente não ficar ali com o paciente, porque às vezes a gente realmente sensibiliza, né? Com aquela história de vida que foi muito sofrida. Mas a gente comunica a esperança para a gente poder seguir com o nosso processo. Né? Dar forças, fazer com que ele acredite que é possível mudar. E é muito importante como fazer isso. A gente sempre resgatar a criança vulnerável daquele paciente, né? Porque às vezes o adulto tá ali desesperançoso, ele acredita que nada vai dar certo, que ele não vai conseguir, que ele tá sozinho, e às vezes ele não tem com quem contar, né? Muitas vezes a gente se depara com isso. Até então não tinha. Boa, não tinha. E às vezes externamente, né? Faltam outros vínculos. Sim. Isso, e aí a Kelly colocou, a esperança faz o paciente acreditar que há alternativa, que existem outras saídas. Nossa, maravilhoso, é isso mesmo. Né? Que há outras saídas, que é possível ultrapassar aquele túnel e chegar do outro lado. Muito bom, muito bom. E acreditar é a questão, eu preciso acreditar. E quando eu, terapeuta, acredito que é possível ter esperança, eu ofereço essa alternativa que a Kelly está colocando. Legal, gostei. Muito bom, Kelly. Então não esqueçam, né, de buscar essa conexão com a criança vulnerável. Porque às vezes a gente vai no embalo ali do paciente. E essa conexão ajuda o próprio paciente a resgatar isso também. Isso. Né? Lilian está colocando aqui, ressignificar o passado de abandono. Isso mesmo, Lilian. As chances são essas, né? Isso. Quando eu estilo esperança, eu dou a chance de ressignificar. Muito bom, Lilian, muito bom. E a gente precisa trabalhar para isso, né? Nossa Senhora, estão maravilhosas as contribuições. Lilian, 10 anos, isso mesmo, 10 anos de formada. Olha, que legal, que legal. Agora nós vamos falar de uma outra área-alvo que é muito importante. Oi, Dayana, minha querida, seja bem-vinda. Como é bom ter você aqui também, né? Mais uma pessoa que ama a terapia do esquema. Quando a gente fala dessa outra área-alvo, que é a autonomia, primeiro de tudo, como que o terapeuta pode ter o autocuidado nesse aspecto de autonomia? É exatamente uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, é buscar oferecer e participar de lives sobre a abordagem que nós escolhemos, como aquela abordagem maravilhosa chamada terapia do esquema, em que nós estamos aqui, né, sempre muito esperançosos de que cada vez mais outros terapeutas também possam se apaixonar. Podemos ler livros que sustentam essa nossa autonomia, nós podemos... Claro, com certeza, buscar supervisão, né? A gente pode participar de treinamentos, isso tudo nos oferece autonomia para nós podermos desempenhar bem a nossa escolha profissional, que é ser o quê? Cuidadoras. Nós cuidamos de pessoas. É isso que nos define, né? Kelly, vamos deixar salva sim, vamos deixar salva, com certeza. No Insta da Carol, no meu Insta, que bom. Pode avisar para o pessoal que vai ficar gravado. Olha, você ama a sua supervisora? Eu amo a minha supervisionada de todo o meu coração. Tem um lugarzinho especial no meu coração. Que delícia. E aí...
qual que é o primeiro aspecto dentro de autonomia quando a gente pensa em fazer reparação parental para o paciente, Carol? Para o paciente. Apoio emocional e prático. E como que isso funciona? A gente precisa permanecer bem conectado, né? Esse apoio emocional, eu estou conectado com a necessidade do meu paciente. Em alguns momentos, esse apoio ele também vai vir uma forma de praticidade. Às vezes, de você realmente perguntar, eu posso te ajudar de alguma forma, com uma atividade? Eu observei que você sentiu dificuldade com isso. Então, a gente permanece conectado com o que ele realmente precisa. Né, para poder estimular o desenvolvimento da autonomia do paciente. Muito bom, né? Muito bom. Excelente. E também temos feedback e elogios. Qual que é a importância para vocês aí, queridos colegas, do feedback e de elogios quando nós queremos fazer reparação parental limitada de forma eficaz? O que vocês acham que seria um ponto importante no feedback, no elogio? Por que eles são importantes na reparação? Quer ir respondendo, Carol, enquanto o pessoal coloca aqui? É importante porque a gente está falando exatamente de um domínio, né, de uma necessidade que é a autonomia. Né? E a gente dá esse feedback, a gente pontuar que, apesar, né, às vezes o paciente tentou e ele não conseguiu, a gente valoriza muito a tentativa dele. A gente elogia o que ele fez bem. A gente dá esses retornos para ele, para que ele vá consolidando isso, ele vá fortalecendo a autoeficácia. De que quando eu me proponho a fazer algo, eu faço. Ou ainda que eu não faça, eu estou tentando. Então a gente isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ficar afiado nisso daí. A gente não pode deixar passar, né? Maravilhoso. Cada passinho que ele dá realmente dá esse feedback. Fala, olha, mas você conseguiu, né? Incentivar a realização de tarefas. Muito legal. Isso é muito bom. E a gente tem como último dessa área-alvo o incentivo a ações independentes. Então, eu sempre vou estar ali como um modelo de adulto saudável, incentivando o meu paciente a desenvolver o seu adulto saudável. Vou trabalhar para isso, ele também vai trabalhar para isso, para que ele possa assumir cada vez mais ações independentes, ou seja, buscar sua independência, buscar sua autonomia, ser senhor da sua própria história. Então, com isso, a gente fecha essa área-alvo chamada autonomia. E qual que, então, é a nossa próxima área-alvo? Bom, só para voltar aqui rapidinho, na parte de incentivo às ações independentes. Então, como que a gente pode fazer isso com o nosso paciente? Isso. Né? A gente começa a espaçar, né? Inclusive dar alta para o paciente é uma forma de incentivar essa autonomia, essa independência. A gente espaçar as sessões para ele conseguir ver se ele está conseguindo dar conta, né? Administrar essas sessões mais espaçadas. Então, essas pequenas pausas na terapia são uma forma da gente atender a isso, né? No nosso paciente. Kelly pôs uma contribuição aí, né? Lembrar que o repertório é novo e por isso ir treinando faz toda a diferença. Muito bom. Sim. Isso. E agora a gente vai para a última área, chegando quase ao final, que é a de estrutura, fornecer estrutura e limites para o nosso paciente. Mas primeiro para o terapeuta. O que precisa? Lilian vai gostar dessa parte. Ela diz que gosta de metas dentro da relação terapêutica, metas terapêuticas. E aqui também, Lilian, entram as metas do terapeuta. Quais metas? Como eu quero me aprimorar? Aonde eu quero chegar? Eu preciso definir essas metas.
Isso é Quantos muito pacientes bacana. eu dou Ó, a conta de Érica atender? entrou aí. Seja bem-vinda, Érica, Érica. Que querida. bom ter você aqui conosco. A Kelly está dizendo que essa é a mais difícil. É sim, viu, Kelly? Encerrar a sessão. Isso. E aí, esse autocuidado do terapeuta é isso, é colocar metas que ele quer atingir, ele procurar ser o organizado dentro do que é o melhor para ele, na condução do seu trabalho, na condução da sua vida pessoal. De nada, minha querida, que bom que você está aqui Beleza. conosco, né? E a Isso. gente vai ter, então, a reparação. Então, isso é para o terapeuta. E agora, para o paciente, Carol, o que é esse primeiro fator aí dentro dessa área-alvo de limites? A gente escolheu o limite empático de um modo impulsivo. Né? Isso é muito importante, hein? Porque como o próprio nome já diz, eu vou ter que dar um limite, né, para o modo ficar impossível, mas com empatia. Né? Então a gente precisa validar, às vezes, essa necessidade de urgência que, né, surge ali no paciente, que ele quer fazer alguma coisa, porque ele quer fazer. Né? Ah, eu tô com vontade, eu tô com raiva, eu quero fazer isso. Né? Ou eu sou uma pessoa que às vezes eu falo muito e que eu vou atropelando as outras pessoas, né? Dentro Pode acontecer, de uma comunidade. Né? Então o terapeuta ele precisa comunicar, né? Que ele valida, que ele compreende, mas fazer com que o paciente consiga enxergar a outra pessoa na relação. Né? Porque o meu modo impulsivo, ou o modo impulsivo do paciente, quando ele está ativo, ele vai, ele só quer ir, eu quero fazer porque eu quero fazer. Né? Mas a gente precisa validar isso, esse querer. Entendo que você queira falar, entendo que você queira pontuar o seu ponto de vista. Né? Mas e as outras pessoas? Mas que aí entra um pouco de confrontação, né? Mas nós vivemos em conjunto. E quando você se expressa dessa forma, né? As pessoas não vão te ouvir ou não vão te dar atenção. E nós sabemos que você não gosta de não ser ouvido, de não receber atenção. Isso é muito importante, né, Carol? Nossa, você está colocando uma coisa aí aqui. Acontece muito, é difícil. Não é fácil. Porque a gente tem que tomar cuidado, né, para não invalidar, né? O desafio da confrontação empática é isso. Sim. Né? Que é você não fazer uma invalidação daquilo que o paciente está sentindo, né? Daquele comportamento que ele está acostumado, né? Aquele estilo de enfrentamento. Eu sempre fiz assim, é o que eu sou. Mas a gente tenta mostrar bom lembrar, a outra medida, né? Isso. A validar a emoção, a sensação. E apresentar que algo no comportamento, ele precisa aprender a fazer diferente. Isso. Né? Isso. Para ele ser mais saudável. Sim. Né? Ter melhores relações. Né, dos valores dele, né? Que é importante para ele. Né? Muito importante isso. Bacana. Muito bacana. E temos uma outra, que é a nossa penúltima, que isso. Dentro dessa área-alvo da estrutura e dos limites, ensinar estratégias de postergação, para o paciente conseguir postergar a satisfação dele. Isso aí é outra coisa também difícil. Difícil, tem que treinar. Porque ele adiar a satisfação, porque às vezes o paciente faz parte do quadro dele, né? Ou às vezes por exemplo, ou muito ansioso, ou tem muito tempo que está guardando todas aquelas emoções, aquelas sensações, e quer desaguar tudo aquilo que ele está sentindo de uma vez. E não permite, né? Nem respirar às vezes, ou ele tem dificuldade de entender que é uma relação que o terapeuta fala, ele fala, e aí o terapeuta precisa sinalizar, né? Vamos fazer um combinado. É importante que você e eu possamos conversar sobre isso também na próxima sessão. Porque nesse momento agora, eu preciso tratar outras coisas com você. Não é uma invalidação, é um treino de adiar satisfação. Principalmente se for uma pessoa
poliqueixosa. Eu não Sim. posso deixar essa pessoa só queixando. Porque tem uma certa satisfação nisso. Sim. E ela tem que adiar essa satisfação. Isso é terapêutico para esse paciente. Isso. Né? E isso ajuda a gente tanto nesse início, né? Que a Nelminha colocou esse jeito da gente lidar com o paciente no início, quanto no final da sessão. Porque às vezes o paciente, você faz alguma pergunta, às vezes eu costumo fazer isso, quando eu sei que eu vou perguntar, mas que eu quero que fique para reflexão, eu gosto de pontuar. Eu sei que você vai querer responder, mas assim, a gente vai segurar justamente para a gente já ir trabalhando a dia. Segura um pouco. Isso. Que a gente Muito vai bom. trabalhar isso, né? Muito então, bom essa dica aí, Carol. Tá lá, Carol, eu sei que tem 2 minutos. Pode falar, mas a gente vai voltar nisso na semana que vem. Então, assim, adiar também essa satisfação de despejar os pensamentos, os sentimentos, né? Isso, que ele tem isso ali. Mesmo. Né? Último fator, último ponto, né, Carol? Não menos refletir importante. Colaborativamente, não menos importante. A gente está falando de metas, nós falamos de metas terapêuticas, e uma das coisas que a gente precisa ter como meta é isso, né? Oferecer uma chance a nós e ao nosso terapeuta, ao nosso paciente, de fazer uma reflexão colaborativa. Nós estamos conversando uma coisa muito importante, conversamos 2, 3 coisas importantes. Pedir a esse paciente que possa fazer um resumo, até naquele momento, do que é mesmo que a gente estava tratando, como que ele se percebia, né, quando nós falamos de 1 ou 2 ou 3 aspectos. E isso é muito importante, porque faz também uma aproximação na relação terapêutica. Sim. A gente consegue fazer com que ele desenvolva essa capacidade reflexiva, né? Que a gente às vezes faz com o paciente, a gente devolve para ele o que foi conversado, mas é importante que a gente faça essas pausas na sessão para que o próprio paciente consiga, né? Fazer esse resumo e também perguntar para ele, olha, antes de passarmos para o próximo tópico, né? Isso é refletir colaborativamente. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? A gente pode mudar o assunto, né? A gente pode mudar de tópico aqui, tem algo mais que você gostaria de colocar. Então, esse é o trabalho colaborativo da terapia, né? Muito bem lembrado. Foi ótimo esse ponto aí que você lembrou. Passar de um assunto para outro e fazer, né, esse movimento de dar para os dois a chance de se colocarem dentro da sessão de terapia. Muito bom, bacana demais, viu? Muito bom. Então, hoje, qual que era o nosso objetivo mesmo, Carol? A gente falou em resumo, então vamos fazer um resumo, Carol. Vamos fazer um resumo. Como fazer uma reparação limitada bem sucedida, né? E qual que é a importância? Né? Eu vou resumir aqui a importância da gente fazer essa reparação limitada bem sucedida. É atender a necessidade dos nossos pacientes e também as nossas necessidades. Por isso que a gente chamou de autocuidado do terapeuta na prática. Ótimo. Né? E o que mais, Nelma, que a gente viu aqui? Que tem áreas-alvo que são muito importantes. E cada área-alvo dessas, por exemplo, conexão, limites, autocompaixão, cada uma dessas, nós demos uma dica de como que é o autocuidado do terapeuta naquela área-alvo. E se ele alimentar, se ele nutrir essas necessidades emocionais essenciais referentes àquela área-alvo, ele vai estar bem. Ele vai estar com uma energia contínua, que foi o que nós colocamos, ele vai estar com disposição, né, emocional, cognitiva, comportamental, para poder fazer reparação sem chegar ao esgotamento físico, emocional, né? Então, é importante. Se eu quero ensinar autocuidado para os meus pacientes, eu preciso exercitar o autocuidado.
Porque é uma forma que a gente lembra sempre assim, se eu cuido de mim, eu cuido melhor do meu paciente. Com certeza. E é isso hoje que a gente quis discutir aqui com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Que bom, que oba mesmo, Kelly! Muito obrigada pela participação. Obrigada a todos. Foi muito bom ter vocês aqui. Quero agradecer muito a Carol por essa parceria linda e maravilhosa que nós temos, né, minha querida Carol. E meus queridos, mês que vem tem mais uma live para nós, né? E queremos contar com vocês aqui, né, com a participação conosco, porque cada um de vocês é importante para nós. Né? A gente vai relembrando, vão trazendo contribuições, vão estar aqui conosco. Andréia, muito obrigada pelas palminhas, minha querida. E um pedacinho mesmo. Mas, Érica, vai ficar gravado. Fizemos. Isso, a gente fez um resumão, mas vale a pena assistir para vocês verem ali cada estratégia. Isso, isso. Que bom que você gostou, Lilian. Muito obrigada a todos. Muito bom te rever, Lilian. Isso. Até a próxima, viu? A próxima. Esperem, aguardem, porque vem mais coisa boa por aí. Tchau, beijo, pessoal, meus queridos. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.